Fala pessoal, continuando então a resolver o capítulo 5, questão 150 que já veio resolvida pra gente, né? Seguinte, informou que esse ângulo aqui de cima era 80 graus, certo? E aí informou que esse cara aqui de baixo era 35 graus e falou que essas duas retas aqui eram paralelas. Portanto, esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui, né? Afinal, eles são correspondentes. Dito isso, a gente sabe que esse x aqui, que é o ângulo externo, é a soma desses dois. Ou seja, o x vai ser o 80 mais o 35. E aí a gente chega que o x é 115, certo? 151. Determine o valor de x e y sendo RS paralelas. Ok. Primeiro passo, vamos ver o que a gente tem de correspondente, né? O 70 é todo esse ângulo aqui entre a transversal e a paralela. Ou seja, todo esse ângulo aqui entre a transversal e a paralela também é 70 graus. Ou seja, 70 graus é igual a 4x mais 3x. Então, a gente sabe que 70 vai ser 7x. E aí, a gente descobre que x é 10 graus. Certo? Dito isso, falta descobrir o y, né? O y, olha só, o y, que é esse cara aqui, é o ângulo externo a esse cara aqui, é a soma desses dois, né? Esse cara aqui a gente já sabe que é 40. Esse cara aqui é o suplemento de 70, ou seja, é 110, né? Que eles formam um ângulo raso aqui. Então, a gente tem que o y, ele é igual a 110 mais 40, né? Então, a gente descobre que o y é 150 graus. Tranquilo? 152, a gente vai precisar de uma reta paralela auxiliar, certo? Seguinte, calcule o valor de x sendo essas duas aqui paralelas. Então, botei uma reta, sei lá, T, que é paralela a essas duas aqui. O que a gente sabe? Seguinte, esse cara aqui é 40, ou seja, esse cara aqui também é 40 graus, né? Porque é correspondente. Ok, a gente sabe que esse cara aqui é x, né? Ou seja, esse cara aqui também é x. Só que a gente sabe o quanto vale esse pedacinho aqui, né? Porque era 112 graus esse ângulo por inteiro. Eu parti ele, achei que a parte de cima era 40. Então, esse cara aqui é 112 menos 40, né? Ou seja, dá 72 graus. Esse carinha aqui de baixo é 72 graus. Repara que esse carinha aqui é o OPV com o x. Então, a gente descobre que o x é igual a 72 graus. Tranquilo? Então, a reta auxiliar ali vai ajudar bastante a gente nessa parte de achar o correspondente. E aí, a gente vai conseguir descobrir os ângulos que faltam aqui para completar. E aí, achar outro correspondente com a outra reta. Acho que ficou meio embaralhado, né? Mas a reta paralela auxiliar é fundamental nesse caso. 153, adivinha? Reta paralela auxiliar. Sei lá, T aqui. Paralela a T também. Ok. Quem que é correspondente a quem? Esse cara aqui é 30, então esse cara aqui também é 30, né? Certo. Esse cara aqui, 110, né? Ao todo, se já tem 30 aqui, tem 80 desse lado, né? Agora vamos ver aqui. O alfa tá aqui, né? O alfa, ele é correspondente a esse cara por inteiro aqui, né? Se esse cara aqui é 80, o alfa, repara, ficou meio ruim ali de visualizar, né? Aqui, o alfa mais o 80, ele é igual a 180 graus, né? Porque eles formam um ângulo raso aqui, ó. Deixa eu botar em outra cor, melhor. Aqui, ó. Certo? Então, o 80 com o alfa forma um ângulo raso, portanto, dá 180 graus, né? E aí, a gente tem que o alfa é 180 menos 80, que dá 100 graus. Tranquilo? 154. De novo, a nossa reta auxiliar, né? Só que agora a gente tem variáveis, né? Então, esse cara aqui é 3 alfa, esse cara aqui é 3 alfa. Ok. O que mais que a gente sabe? Tem que prolongar esse carinha aqui, né? Vamos ver. O 3 alfa estaria relacionado com esse cara aqui por inteiro. Vamos fechar esse cara aqui, vai ficar horrível, né? Então, vamos prolongar aqui. Seguinte, esse cara aqui é 2 alfa, né? Ou seja, esse cara aqui por inteiro também é 2 alfa. O que a gente pode fazer para melhorar o negócio aqui? Ao invés de botar os alfas ali por inteiro, a gente pode tentar fazer assim, ó. Esse cara aqui, ele é 180 menos 3 alfa, concorda? Beleza, né? E esse cara aqui, quem que ele é?
ou seja, esse cara aqui é esse cara aqui, né? Esse cara aqui também vai ser 180 menos 2α, certo? Então, a gente tem que 100 graus é igual a 180 menos 3α mais 180 menos 2α, certo? Aí a gente chega que 5α é igual a 360 menos 100. Ou seja, 5α é igual a 260 graus. E aí a gente chega que α é 52 graus. Deixa eu reexplicar isso aqui que ficou bem mal explicado. Seguinte, esse ângulo aqui de baixo, ele é suplementar a 2α, concordam? Porque esse cara aqui é o mesmo que esse, correspondente, né? Então, vamos botar aqui os ângulos de mesma cor aqui. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui, porque ele é correspondente pela paralela, certo? Da mesma forma que esse cara aqui, ele é correspondente a esse cara aqui, pelas duas paralelas aqui de cima. E aí, a gente usa aquela ideia do suplementar, né? Se esse cara é 3α, esse cara aqui é 180 menos 3α. Se esse cara aqui é 2α, esse cara aqui é 180 menos 2α, certo? E aí, como a gente tem que esse cara aqui todo é 100 graus, então a gente soma os dois, né? E vai ter a nossa igualdade para descobrir a variável. Tranquilo? Acho que agora ficou um pouquinho melhor, né? Vamos lá. 155. 155 começou a tentar zoar um pouco a nossa cara, né? Ela vai precisar de duas paralelas. Tem uma propriedade depois que torna isso aqui um pouco mais rápido. Só que eu prefiro que tu tenha estratégias para resolver uma questão de maneira que tu tenha que decorar menos coisas possíveis, certo? Então, aqui, se esse cara é 30, esse cara aqui também é 30, certo? Então, esse cara aqui de baixo é 50. Se esse cara aqui é 50, esse cara aqui também é 50, porque eles são alternos internos aqui dentro. Aqui eles são alternos internos aqui nessas duas, certo? Olhando pelo aqui de baixo, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, certo? Eles são correspondentes aqui, correspondentes aqui, correspondentes aqui. Portanto, o nosso alfa, ele é 50 mais 50, certo? Então, o nosso alfa é 100 graus, certo? A paralela, de novo, foi fundamental. Aqui, o desenho ficou bem ruim para a gente colocar as medidas, mas vamos lá. Disse que CD, esse pedacinho aqui de cima é paralelo a essa parte aqui de baixo. Esse ângulo aqui mede 150 graus. Esse ângulo aqui de fora mede 25. E pergunta quem é esse cara aqui que eu chamei de X. Seguinte, CD é paralelo a AB, né? Então, esse cara aqui, que é o 25, ele é correspondente com esse 25 aqui em cima, certo? Finge que tem a paralela aqui, maiorzinha, prolongada. Então, esse ângulo todo é esse ângulo todo aqui, alternos internos, certo? E agora a gente usa a soma dos ângulos internos, certo? E aí, com a soma dos ângulos internos, a gente tem que 150 mais 25 mais o x dá 180. E aí, a gente descobre que o x é 5 graus. Tranquilo? Vamos lá. 157. Determine o valor de x. Então, usa aquela parte do suplementar de novo. Esse cara aqui vai ser 180 menos esse cara aqui. Aqui, 180 menos esse cara aqui por inteiro. E aí, a soma dos ângulos internos, né? Então, a gente vai ter que 180 graus é igual. Aqui, já simplificando, a gente vai ter 170, né? Porque vai dar 180 menos 10, menos 2x, que é esse cara lá de cima. Mais, aqui, 180 menos 10 dá 190, né? Menos 2x. Mais o terceiro ângulo aqui embaixo, que é x. Então, a gente vai ter 180 igual, aqui somando os dois vai dar 360, menos 3x. Então, a gente tem que 3x é igual a 360 menos 180, e aí a gente chega que 3x é igual a 180, portanto, o x é igual a 60 graus. Tranquilo? 158. Calcule x no triângulo ABC da figura. Essa daqui é simples, como a gente já tinha visto nas demais, né? Não sei porque ele voltou em exercício desse tipo. Mas ok. 5x mais 4x mais 3x igual a 180 graus. Afinal, tu sabe todos os ângulos internos e a soma dá 180. Então, aqui vai dar 12x igual a 180. E, portanto, x é igual a 180 dividido por 12, que dá 15 graus. Certo? Essa aqui foi a mais fácil
de todas que a gente fez até agora, né? Nessa videoaula. Questão 159. Os ângulos internos de um triângulo são proporcionais a 2, 3 e 4, respectivamente. Determine a medida do maior deles. Então, assim, fiz um triângulozinho qualquer, chamei de ABC a medida dos ângulos, e aí eles são proporcionais a 2, 3 e 4, né? Pela propriedade fundamental da proporção, a gente sabe que se somar os numeradores e manter como numerador, e somar os denominadores e manter como denominador, continua com a mesma razão, certo? Então aqui, A mais B mais C é a soma dos ângulos internos, ou seja, 180 graus. 2 mais 3 mais 4 dá 9. Então a gente descobre que a nossa razão, na verdade, é 20, né? Então assim, como eu quero o maior deles, eu vou pegar o maior denominador, né? Porque como vai passar multiplicando, vai me gerar o maior número. Então, C sobre 4 vai ser igual a 20, e aí a gente tem que o C, na verdade, é 80, né? Que é 20 vezes 4, certo? Tranquilo? Vamos lá. 160. Calcular as incógnitas, né? Aliás, 160, 61 e 62, né? Vamos lá. X aqui é o ângulo externo, ou seja, eu tenho que saber os dois ângulos internos. Só que esse cara é 150. Então, o suplementar dele aqui vai ser 30 graus, né? Então, a gente sabe que x é igual a 80 mais 30, né? Ângulo externo igual a soma dos dois outros ângulos internos. Então, x é igual a 110 graus. Tranquilo? Aqui, AB igual a AC, ou seja, esse cara igual a esse cara. Se esse cara aqui é x, esse cara aqui também é x. Só que x mais 125 dá 180 graus, né? Eles são suplementares, formam um ângulo raso. Então, a gente percebe que o x é 55 graus, né? Sendo x igual a 55, usa a soma dos ângulos internos e aí vai descobrir o y, né? Então, a gente tem que 2x, né? Que é esse x mais o y dá 180 graus. Só que o x é 55, ou seja, 2 vezes 55, 110. Mais y igual a 180 graus. E aí a gente tem que o y é 70 graus. Tranquilo? Então, olha só. A gente tem dois ângulos externos e um interno. Então, a gente tem que tentar descobrir pelo menos mais um interno para que a gente consiga fazer a relação entre o ângulo externo e a soma dos outros dois ângulos internos, tá? Vou usar esse cara aqui, podia ter escolhido esse aqui. Esse cara aqui usa aquela tática, né? Esse cara é o suplementar, ou seja, ele é o 180 menos o 2x mais 10, certo? Ou seja, ele é 180, aliás, vai diminuir 10, né? Então vai ficar 170 menos 2x. Agora que a gente tem os dois ângulos internos e tem o externo aqui, a gente pode montar a igualdade. 2x menos 30 igual a x mais 10 mais 170 menos 2x. Daqui a gente tira 2x menos x dá x, mais 2x, 3x. Aqui vai dar 180 mais 30, 210. Então, a gente chega que x é 70 graus, correto? Tranquilo? 163. Na figura, o triângulo ABC é isósceles de base BC. Então, beleza, esses dois caras são iguais. Calcule o valor de x. Seguinte, esse cara é a soma desses dois ângulos, né? Só que primeiro passo, vou descobrir quem é esse cara aqui, né? Porque daí eu não preciso nem fazer essa propriedade, posso usar o suplemento aqui, né? Seguinte, a soma dos ângulos internos é 180. Então, 180 é igual a 2y mais 80. Então, passa diminuindo, vai dar 100 igual a 2y, e aí a gente sabe que y é 50 graus. Se o y é 50, esse cara ali vai ser o suplemento, né? Então, 2x mais 50 é igual a 180. E aí, 2x é igual a 130, né? O 50 passa diminuindo. E aí, a gente tem que o x é 65 graus. Tranquilo? 164. Calcule x e y indicados na figura abaixo. Ok, vamos preenchendo com tudo que a gente tem. Esse cara é 30, né? Esse é 40. Então, esse cara é o que falta para dar 180. Afinal, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 30 mais 40 dá 70. Então, esse cara é 110 graus. Verifica essa soma dos ângulos internos dá 180. E se fechou, tá ok. O x mais o 110 são suplementares, né? Resultam em um ângulo raso. Então, o x é 70 graus, certo? Então, o x já foi calculado. Então, aqui,
70 graus. Mesmo passo, né? Aliás, esse cara aqui, ângulo externo, né? É igual a soma desses dois. Então, y é igual a 55 mais 70, que dá igual a 125 graus. Eu ia primeiro calcular esse ângulo aqui, pela soma dos ângulos internos, e daí depois ia calcular o y, né? Veja que tem várias estratégias para a gente chegar na solução, certo? Então é isso. A gente encerra mais uma parte do capítulo 5. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe aí com os amigos de vocês e até uma próxima.